irmãos, nós estamos no Sermão do Monte. Já vimos a primeira parte dele, em que o Senhor Jesus identifica quem são os seus discípulos. E apesar de ser uma identidade completamente diferente do que o mundo possa imaginar para uma pessoa de sucesso, o Senhor Jesus diz que eles influenciam a terra sem serem influenciados por ela. Depois nós vimos que na segunda parte o Senhor Jesus fala da lei, e ele comenta claramente 3 mandamentos e 3 leis levíticas, leis menores. Mas a constante básica desse segundo é o Senhor dizer que não adianta você fazer a coisa. Você peca quando imagina ou quando tem intenção de fazer aquilo. Não precisa, para quebrar o 6º mandamento, matar alguém, mas basta menosprezá-lo ou irar-se contra ele, você já quebrou o 6º mandamento. Na terceira parte nós vimos as devoções, em que o Senhor Jesus fala de como dar esmolas, como orar e como jejuar. E demos destaque especial ao como orar. O que há de comum nas 3 é que tudo deve ser feito apenas para Deus, não para ser visto pelos homens, porque quando fazemos qualquer uma dessas coisas para ser visto pelos homens, já recebemos a nossa recompensa, ser visto pelos homens. Mas a oração tem 2 coisas diferentes. Primeiro, ela não pode ter repetições vãs, vazias, ou seja, a pessoa não pode falar com Deus no automático, esquecer e simplesmente fazer um discurso vazio. A oração tem que ter princípio, meio e fim. E aí ele dá um exemplo da oração com princípio, meio e fim. A oração que nós chamamos de Pai Nosso. Tem uma introdução, tem 3 pedidos a respeito de coisas que concernem apenas a Deus, mas que nós diretamente nos comprometemos com elas. E depois temos 3 pedidos para nós, que começa pelo pão. E nessa cláusula do pão nós entendemos que a oração precisa ser feita diariamente. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Se você não gosta de orar muito o Pai Nosso, pense no que Jesus colocou lá. É o pão nosso de cada dia, não é o pão nosso da semana inteira. Vimos que é uma oração que não apenas serve de modelo, mas também é uma oração que deve ser usada pela igreja. E vimos também que uma coisa que fere bastante é na outra cláusula de perdoar os pecados. Nós só podemos pedir perdão pelos nossos pecados se nós já perdoamos o nosso irmão. E essa cláusula, ela está contemplada pelo Senhor Jesus. Quando ele fala de ir ao altar com oferta, reconcilia-te primeiro com teu irmão, depois vem e faz a oferta. E vimos também que ela reverbera nas palavras de Pedro, quando diz que os casais devem ter entendimento mútuo e viver em união para que as orações não sejam afetadas. Pois bem, chegamos à 4ª parte do sermão. É a parte em que todos os assuntos são começados com uma proibição. O Senhor Jesus no capítulo 6, versículo 19. O Senhor Jesus começa falando de acumular tesouros. Eu vou ler toda a parte, mas eu vou especificamente tocar nessa primeira parte. Depois, semana que vem, falarei sobre o restante. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque
Ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Contudo, eu vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes desmedido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, para ele não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis diante dos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Meus irmãos, no texto que nós lemos, versículo 19, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. A proibição é clara, não acumuleis. No versículo 25, não andeis ansiosos pela vossa vida. No capítulo 7, versículo 1, não julgueis. E no capítulo 7, versículo 6, não deis aos cães o que é santo. São 4 proibições peremptórias do Senhor Jesus. E é interessante que vão ser seguidas, depois do capítulo 7, versículo 7 em diante, por obrigações. Então são essas 4 coisas que são proibidas pelo Senhor Jesus. O problema maior em entender isso aqui como um texto completo, como uma coisa, uma parte do Sermão do Monte, é que entra no meio do discurso, versículo 22, por exemplo, além de outros sobre os quais vou falar, mas versículo 22 entra: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. O que o Senhor Jesus quer dizer com um olho mau? Para quem viveu no interior, quem viveu na roça, sabe que existe a expressão de que fulano tem um olhar ruim. Às vezes, em algumas regiões do Brasil, se fala olho gordo. Eu me lembro quando era muito pequena, que minha mãe recebeu uma visita de alguém em casa e ficou admirado com uma samambaia que ela tinha muito grande. E essa pessoa aconselhou a mamãe: coloca isso lá para trás, uma pessoa com mal olhado passa aqui, essa samambaia murcha rapidamente. Isso é um folclore que nós temos no Brasil. Mas o Senhor Jesus está falando aqui de olho mau. E diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Se acaso a lâmpada for trevas, que grandes trevas serão? O que ele quer dizer com isso? O contexto antecedente é riqueza. O contexto posterior é riqueza.
Será que o Senhor Jesus está falando sobre cobiça? Sobre inveja? Repara, inveja é uma palavra que no latim significa olhar para dentro. Invidia, olhar para dentro de si mesmo. Provavelmente seja. Porque na primeira parte, versículo 19, 20, 21, o Senhor Jesus está dizendo que onde está o teu tesouro, estará também o teu coração. Por essa razão, coloque o seu tesouro nos céus, para que o seu coração vá para lá também. É claro que é uma metáfora. Quando você resolve fazer o seu depósito dos bens que você tem no céu, é com aquilo que você se preocupa. Mas se você faz aqui com a terra, aqui na terra, é aqui que você vai ficar preocupado. Onde está o tesouro, estará o coração. E no versículo 24, que é posterior ao texto dos olhos maus, é dito: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Se ele começou falando do local que se põe o tesouro e termina falando de servir ao tesouro, às riquezas, nós só podemos entender que o texto do centro, que fala dos olhos maus, seja uma metáfora que o Senhor esteja usando para falar de olhos cobiçosos, invejosos, da pessoa que não contenta-se em ter o seu tesouro como servo e, portanto, como servo, fazer com que ele atinja o céu. Como é que ele faz isso? Em outro lugar, o Senhor diz: quando você ajuda alguém, quando você aplica em alguma coisa, você está juntando tesouro nos céus. Mas quando você vive para atender as necessidades daquele tesouro, você que se torna servo dele. E não é possível servir a Deus e as riquezas. Certamente você está dizendo: pastor, eu sei disso, eu não vim para o seminário querendo ficar rico. Se eu quisesse ficar rico, eu ia trabalhar com outra coisa. Se há uma oportunidade de você ficar rico, não é sendo pastor. Mas, meus irmãos, existe uma modalidade de avareza, que é o que está sendo condenado aqui, que existe até no mais pobre. O mais pobre que não consegue sustentar ou administrar aquilo que Deus coloca em suas mãos, é tão avarento quanto o rico que retém tudo para si. Pode acontecer de algum pastor ser avarento? Pode. Pode ser que alguém aqui no seminário seja avarento? Pode. Por definição, basta que o tesouro, as poucas riquezas que tem, seja o Senhor. Ele vive em função daquilo. Mas se ele conseguir administrar bem as riquezas e fazer com que elas sejam servas, aí ele conseguiu redimir aquilo que recebeu de material da parte de Deus. Meus irmãos, o que é que deve orientar nossas orações? Nós oramos constantemente para que Deus nos dê uma mentalidade boa, uma memória boa, um raciocínio arguto para sairmos bem nas provas, nos trabalhos, na monografia. Nós oramos facilmente por tudo isso. Nós oramos também para que Deus não nos deixe faltar nada, para que nós não tenhamos que dividir a nossa atenção com a manutenção de casa. Mas nós precisamos orar também. E é isso que eu convoco os irmãos a fazer. Ora também pela nossa vida, para que nós não venhamos a ser escravos dos bens que eventualmente Deus nos tenha dado. Escravos daquilo que deve ser nosso servo. Vamos nos lembrar nas nossas orações deste motivo que o Senhor Jesus coloca tão claramente aqui.